Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E como sempre, pessoas especiais. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. O nome dela é Monique, tem 23 anos, uma empreendedora nata, empreendedora digital. Eu digo que ela é a mulher do sorriso milionário e vocês já vão saber o porquê. Monique, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e esse podcast vai ser sensacional, cheio de insights para vocês. Show de bola. Monique, eu gosto sempre de começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta. Eu gostaria de saber qual é a sua definição de sucesso. Para mim, sucesso é a felicidade. É você estar com quem você ama, fazendo o que você gosta, tendo liberdade de tempo, geográfica. Para mim, sucesso é isso. Show de bola. Muito bom. Uma boa, excelente, aliás, uma excelente definição de sucesso. E para você, Robson, o que é felicidade? Felicidade é ter sucesso. Vamos lá, Monique. Eu sei um pouquinhozinho da sua história do empreendedorismo. Apesar de você ser nova, 23 anos, eu acho que você tem, pelo que eu vi do pouco que eu pude falar contigo, você tem uma história bem bacana e interessante de como você entrou no empreendedorismo, por que você entrou. Você pode trazer um pouquinho dessa história, como começou o empreendedorismo na sua vida? Perfeito. Tudo começou quando eu estava no ensino médio, né? Era na época da pandemia. E quando eu estava finalizando o ensino médio, eu já tinha em mente começar a empreender. Certo. Eu queria começar a empreender no digital já. Eu sempre tive isso em mente, né? Que é a minha área atual. Porém, o que acontece? Naquela época, o que eu fiz? Eu comprei um curso que ensinava a vender coisas online. Mas o curso era aquele curso que ensinava a vender o próprio curso. Então, ele ensinava você a vender renda extra, só isso. E era uma pirâmide. E nisso eu já fiquei meio que desencantada do digital, pensando que era só golpe. Então eu não fui mais a fundo. Mas desde aquela época eu já tinha em mente o digital. E é o que eu vivo hoje, né? Que eu já vou chegar nessa parte também. Então eu pedi o reembolso do curso e não continuei estudando. Depois eu me cadastrei em um site de vagas, no vagas.com. E eu consegui um serviço na minha área, que era a logística, porque eu fiz o ensino médio junto com um técnico na Federal. Então, eu estudei lá o ensino médio e foi muito simples para eu conseguir esse trabalho em uma multinacional. Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Aí, eu trabalhava 6 horas por dia, mais ou menos, na área de logística. E lá, o que eu comecei a sentir? Eu comecei a me sentir insatisfeita com o modelo do CLT no geral. Ter horário para entrar, horário para sair, em relação a não ter liberdade mesmo, né? Que é o que é sucesso para mim, no meu ponto de vista. Então, eu queria também ganhar mais dinheiro. Então, eu senti que estava ficando muito presa ali, sabe? Então, aquilo começou a me gerar uma insatisfação de querer mais coisas, de querer alcançar um outro nível. E começou a aparecer pra mim naquela época pessoas que empreendiam e começavam a empreender de forma muito simples, através da venda de brigadeiro. Eu via na rede social gente que fazia R$400 por dia, R$300 por dia, vendendo brigadeiro na rua. Então eu falei assim, será que é verdade? Como é que esse pessoal faz isso, gente? Não é possível, não é possível. Eu ficava chocada. Eu aqui no CLT ganhando R$40 por dia naquela época. Daí eu falava assim, não, vou testar pra ver se é verdade. Nossa, que diferença, hein? Só um detalhe. Uma pessoa batendo um faturamento de R$400 por dia na venda na rua e você ganhando R$40 por dia. Sim, eu comecei a perceber a diferença. Eu fiquei assim, não, eu quero isso pra mim, gente. Não dá, não quero, não. Quero alcançar outro nível. Então, eu comecei a vender brigadeiro. Como que eu fiz, né? Eu vendia alguns dias na empresa, levava alguns brigadeiros lá e também vendia na rua, comecei a intercalar. E detalhe, eu fiquei muito insegura de comentar... Mas você vendia na empresa, só para eu entender. Você comprava, vendia, você produzia e levava, perfeito. Só para a gente entender como que era essa logística. Eu que fabricava, eu fazia tudo, então eu não você comprava e revendia. começou a aprender vendendo e entendendo o negócio na fabricação para levar. Isso, então, tá bom, exatamente. só para nossa audiência entender como que é o processo. Porque às vezes pensa que é... não, fui lá, comprei e revendi. Não, tem todo um processo, tá? Então, ela vai explicar aqui como que foi o todo que ela fez para que, de repente, te inspire. Você que está parado aí não sabe o que fazer, é uma coisa que você já pode começar
a colocar em mente aí, depois até colocar em prática. Vamos lá, Monique, Perfeito. como foi? Então, eu fabricava em casa, no começo foi péssimo, ficava mole. Eu fazia bolinha. Pior que tem os meus amigos da empresa, eles compravam ainda, ficava péssimo, ficava derretido, mas o pessoal comprava. Eu tenho a minha primeira experiência. Ficava mole, mas ficava saboroso, vamos pensar o importante assim. é o gosto, Ficava bom, né? Aí compravam, eu vendia R$2 e eu ainda tava um pouco insegura de vender na rua. Eu comecei vendendo na empresa em alguns dias. Aí, quando eu fui vender na rua, eu não falei pra ninguém. Minha mãe não tava em casa, eu tava sozinha em casa. Daí eu falei assim, quer saber? Vou sair pra vender. Aí eu fiz o brigadeiro, assim, enrolei e saí pra vender na rua. Eu fui super insegura, de verdade. Vergonha, timidez, falando assim, o que vão pensar de mim? Porque o que a maioria pensa de quem vende na rua? É um pedinte, tá passando necessidade, é isso que pensam. E eu não tava passando por aquilo. Eu tinha um emprego legal em uma empresa, em uma multinacional. Pra um jovem aprendiz, eu ganhava bem, porque jovem aprendiz que ganha um salário mínimo é muito. A maioria ganha menos do que isso. Então eu tava vivendo super bem, né? Mas eu queria além disso. Queria algo a mais. Exatamente. Então eu saí pra vender. E a primeira pessoa que eu abordei falou um sim pra mim. E aquilo foi tão significativo. Eu lembro do rosto da pessoa até hoje. Olha como... Era um cabelo curtinho, era uma mulher, que ela só foi e falou assim, ela comprou um brigadeiro. E aquilo me deu um gás pra continuar vendendo. Olha, e eu saí, eu voltei pra casa com tudo vendido. Tudo. Exatamente. E naquele dia eu fazia R$40 por dia na empresa, né? Eu vendi durante 2 horas na rua. Eu fiz R$70 de lucro, R$60 de lucro em 2 horas. De lucro em 2 horas. Em 2 horas. Então eu comecei a pensar, se na empresa eu trabalho 6 horas, ganho R$40 e vendendo um simples brigadeiro na rua, em 2 horas eu fiz 60, então é por esse caminho que eu preciso ir. Então eu comecei a intercalar as duas coisas. Eu vendia na empresa, trabalhava na empresa e vendia em alguns dias na rua. Até que chegou o final do meu contrato, no meu último dia de contrato da empresa, o que eu fiz? Eu fiz R$400 em um único dia, foi o meu recorde. R$400 em um único dia. R$400 de venda de brigadeiro em Quantas horas você levou? Então, é porque o que acontece? Eu trabalhei na empresa durante 6 horas, né? Aí eu vendi umas 4 Durante 4 horas você fez R$400. R$100 por hora vendendo brigadeiro. Sim. Pegou essa chave? No último dia. E aí eu comecei a entender também sobre vendas, mais sobre vendas ainda, porque eu usei o gatilho da urgência e falei assim, gente, eu vou sair da empresa, o último dia que vocês vão poder experimentar meu docinho. Então já veio aquele senso de urgência, de escassez, então eu já usava gatilhos mentais naquela época também. Só um detalhe aqui, Monique, que eu quero chamar a atenção da audiência, não sei se vocês estão acompanhando a linha de raciocínio. Ela foi tomada, como que eu posso dizer? Brilhou o olho para o empreendedorismo através do digital. Comprou um curso, teve uma decepção, mas não desistiu. Enxergou uma outra possibilidade, que foi através da venda de brigadeiro. E o que aconteceu? Nesse percurso, você vê, ela falou aqui sobre gatilhos. E sobre gatilhos, ela entendeu fazendo o quê? Estudando. Então, para que você cresça, para que você... alcance patamares maiores, você precisa investir em conhecimento e em autoconhecimento. Só esse detalhe, vai lá, continua. Exatamente. Tanto que naquela época eu lia muitos livros, comprava cursos também voltados a isso, para realmente me profissionalizar mais em vendas. E depois que eu saí da empresa, o que aconteceu? Eu vivi 100% da venda de brigadeiro na rua. Eu comecei vendendo o unitário só, eu vendia R$2, porque eu não tinha muita confiança e via a gente vendendo aquela caixinha, sabe? A R$10, mas eu não tinha muita confiança. Porque eu falava assim, será que o pessoal vai comprar? Então já era uma crença limitante minha, que me fazia ganhar menos, porque depois eu comecei a vender a caixinha e comecei a fazer muito mais dinheiro. Na época que eu vendia o unitário a R$2, eu vendia ele a R$2, né? E fazia em média aí 100 e poucos reais por dia, no máximo 200 a R$2. Depois eu comecei a vender 1 por 3, 2 por 5. Comecei a ganhar mais dinheiro, 200 e pouco a média diária. Depois eu fui e comecei a vender a caixinha. Eu quebrei, né, essa crença que eu tinha de vender um produto mais caro, porque na minha cabeça, quem que na rua vai comprar um produto de R$10? Mas compra. E eu vendia muito rápido. Aí eu comecei a fazer 200 e pouco, 300 e poucos reais por dia vendendo a caixinha de brigadeiro. Olha aí que legal. Mas é aquilo, eu nunca vi a venda de brigadeiro na rua como um meio. Eu sempre vi... Não, como um fim, no caso. Como um fim. Eu nunca vi as vendas de doce como um fim. Eu sempre vi como um meio de conseguir algo muito maior. Tanto que, durante esse percurso, eu sempre continuei com a ambição de continuar no digital. Eu nunca pensei assim, nossa, nunca mais vou tentar. Eu tive aquela decepção, mas eu sempre acompanhei pessoas que realmente viviam daquilo, que tinham aquela experiência. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a ir atrás de pessoas que vivem aquilo que eu queria viver, que as pessoas elas conseguiam vender sem aparecer, pessoas que não viviam só de venda de curso. Aí eu comprei uma mentoria
enquanto eu vendia doces na rua, que ensinava a pessoa a vender produto físico sem aparecer através do WhatsApp. Então, o que eu fiz ali? Eu comprei a mentoria e no meu 3º dia de campanha ativa, eu fiz a minha primeira venda. E na minha primeira venda, eu deixei a rua de lado. Mas por quê? Calma, eu fui emocionada, tá? Confesso, eu chutei o balde, Mas o interessante é que foi uma escada. Você veio, fez o brigadeiro, Sim. vendeu, consolidou, viu que dava, mas você tinha um alvo maior. Você subiu para outra escada. Mas vamos lá, continua, tá legal. Mas por que eu fiz isso, tá? Eu não fui inconsequente, não. Eu já tinha uma boa gestão financeira, então eu nunca fui aquela pessoa que ganha e no final da conta não tem nada no final do mês. Eu sempre guardei dinheiro, investi. Então, quando eu tomei essa decisão, não foi só, nossa, vou fazer isso e vai ser o que Deus quiser. Não, eu me organizei e me planejei para isso. Tanto que eu tinha dinheiro para ficar, por exemplo, 6 meses sem ganhar nada, se eu conseguia sobreviver com isso, entendeu? Dentro da sua realidade, do que você precisava de suprir, você tinha 6 meses Isso, já tinha. Então, eu falei assim, quer saber? Vou me dar essa oportunidade. Então, no meu 3º dia de campanha ativa, eu fiz a minha primeira venda e eu continuei vendendo. Mas, no meu primeiro mês, eu fiquei no negativo. Então, eu fiquei no negativo em R$300, R$400. No online. No online, exatamente. Porque você investe. Isso, eu invisto em anúncio. Só para o pessoal entender. Isso. Mas como que eu fiquei negativo? Porque para vender online, você tem que fazer um investimento. Só para que vocês entendam. Isso. Como é que eu trabalho, né? Eu invisto em anúncios, é aquele patrocinado, né? Que tem no Instagram, no Facebook. Então, eu invisto lá e eu trago as pessoas para o WhatsApp e lá eu fecho a venda. Por que eu fiquei no negativo? Porque eu investi mais dinheiro do que de vendas que eu fiz. Então, por isso que eu fiquei no negativo. Aí, depois, eu comecei a entender mais sobre como que o jogo funciona e comecei a ficar no positivo. Mas imagina, eu falei assim, nossa, vou largar tudo. E no meu primeiro mês, além de não ficar no 0 a 0, ainda é margem menos... ainda fiquei devendo. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que é pra mim? Será que funciona? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Mas eu persisti. Aí, nessa época, eu trabalhava com o antecipado, que a pessoa primeiro paga e depois ela recebe o produto. Aí, naquela época, eu consegui ficar no positivo depois, mas eu nunca consegui escalar muito, né? Ter resultados muito expressivos. Até que... Em dezembro de 2024, eu entrei no mercado do Pay After Delivery. E como que funciona esse mercado? O Pay After Delivery, basicamente, a pessoa, primeiramente, recebe o produto na casa dela e depois ela faz o pagamento. Olha, tem E essa nessa possibilidade? modalidade, tem essa Nem possibilidade, dessa que é a modalidade que eu trabalho atualmente. Uhum. Por quê? Tava vindo muita objeção de golpe, porque na internet realmente tem muito golpe. Tem gente que sobe um anúncio lá, fala assim, compre uma geladeira a R$300. A pessoa vai, compra e não chega nada. Na boa. O preço de uma geladeira mais barata, eu creio que deve estar no mínimo aí uns 1.100, 1.500. Por 300 é inocência também, né? Exatamente. Então, tinha muita coisa assim que as pessoas não recebiam e começaram a ficar inseguras. Então, esse mercado, ele quebrou a principal objeção, que era de golpe. De golpe. Então, o meu retorno sobre o meu investimento começou a crescer muito. Eu comecei a escalar muito também, porque naquela época era o início do Pay After Delivery ainda. Era o início. Hoje em dia ele está se consolidando ainda, mas ainda é um mar azul, um oceano azul. Então, quem quiser começar, é um excelente mercado. Eu indico, para quem quer começar no digital, é o melhor caminho para você começar, porque a venda é muito mais simples, porque já quebra, né, a principal... Eu falei que é o de golpe. Então, eu comecei nesse mercado em dezembro, e é o mercado que eu tô hoje em dia. Então, desde aquela época, né? Desde dezembro de 2024, eu tô vivendo do digital, tô conseguindo ter ótimos resultados, falando. Uau, show de bola. Então, uma escadinha. Primeiro entrei no CLT, Sim. Aí a possibilidade da venda do brigadeiro, consolidou e agora migrou pro digital. Muito bem, Monique. E olha pra você ver. O quão importante você almejar algo maior, porque senão, beleza, você poderia estar lá na empresa, ter subido de cargo, pela sua ambição de crescimento, de repente, eu tenho certeza que você não estaria no mesmo cargo que você entrou, estaria crescendo. Mas você vê que aqui fora tem os desafios que a vida empreendedora traz, né? Mas te dá mais flexibilidade para você gerir o seu horário e tal, exige trabalho, mas vale a pena o investimento de tempo no empreendedorismo. E o que te inspirou? Eu sei que você falou que queria começar pelo digital, mas você tem alguém da sua família que empreendeu, alguém que você conheceu que te inspirou a ir para o empreendedorismo, ou essa vontade veio de você mesmo? Ah, perfeito. O que acontece? Eu, durante a maior parte da minha vida, eu morei com a minha avó, né? Certo. Com a minha avó, até os meus 17 anos, mais ou menos. E
Quando eu morei com a minha avó, ela trabalhava muito. Trabalhava muito, ela era empregada doméstica. E ela ganhava sempre um salário mínimo. Então, desde quando eu era pequena, eu acompanhava o tanto que ela trabalhava, o tanto que ela ficava cansada, mas o esforço dela não acompanhava o quanto ela ganhava. O resultado não era proporcional ao esforço. Exatamente. Então, eu sempre tive isso muito bem claro na minha cabeça. Então, desde muito nova, eu percebi que não é o que você faz, a forma que você está fazendo ali, é a escalabilidade que isso tem e o quanto que isso pode impactar. Tanto que, desde quando eu era muito criança, minha avó me incentivou muito a estudar, a ir atrás de fazer dinheiro, sempre me incentivou muito. Então, eu sempre tive muito bem claro isso desde criança. Então, foi isso que mais me motivou a começar a empreender. Tanto que, quando eu saí do ensino médio, eu já queria começar a empreender de alguma forma, né? Que era, no caso, com o digital. Porque eu acompanhei as pessoas fazendo muito dinheiro com isso. Porque eu vi que o esforço delas estava sendo compatível com o resultado que elas estavam fazendo. Então, eu sempre brilhei os olhos para essa área justamente por isso. Porque o resultado é muito superior do que outras áreas, né? Do que pessoas que trabalham no CLT, por exemplo. O ROI é muito maior. O ROI é muito maior. Exatamente. Então, você não se inspirou em alguém que já empreendia, mas de olhar alguém que tinha um esforço muito grande para um retorno Exatamente. pequeno. Então, é duas formas que a gente pode se inspirar. Ou por alguém que está empreendendo, ou para não viver aquela situação que, de repente, você está vendo algum familiar que está passando ali. Monique, você que falou que começou a estudar, ler livros, fazer curso, e eu tive a honra de ter você como aluna lá no nosso treinamento, O Poder da Ação. Como que foi a experiência? O que agregou ter participado daquele treinamento? Foi maravilhoso, porque naquela época eu estava no início, né, também, do meu empreendedorismo. Então, foi fundamental para eu montar um plano para o futuro, o mapa dos sonhos também, né, que eu montei naquela época. Então, realmente me agregou muito para crescer a minha vida empreendedora, porque para você ser um bom empreendedor, o seu CPF, a sua mente, ela tem que estar muito bem equilibrada, porque senão, se o CPF não está ok, o seu CNPJ também não vai estar. Então, tem que andar em conjunto, né? E essa imersão, esse treinamento, ele serviu justamente para isso, para melhorar a minha mentalidade, porque um empreendedor sem mentalidade não funciona. Não funciona, não dá certo. É exatamente isso. E é o que eu abordo no método CID, que é um método onde você vai ter clareza, ativar a sua identidade e ter disciplina para alcançar os seus resultados. Então, é isso que eu trabalho lá com empreendedores, porque a vida empreendedora, ela traz desafios. E por mais que você tenha técnicas, saiba procedimentos, mas se a sua mentalidade não estiver forte, vai acontecer alguma coisa na sua casa, ou na faculdade, ou alguma coisa que você está fazendo fora do trabalho, e isso vai te travar. Então, é importante que você trabalhe a sua mentalidade para que você tenha resultado e cresça no seu empreendimento. Eu sei que você é nova, Monique, mas tem algum momento nesse período que você começou a empreender que você falou, cara, é difícil, eu não vou conseguir, eu quero parar? Um desafio muito grande que você teve que encarar nesse período que você está empreendendo, seja lá com os brigadeiros ou agora na parte do digital. Ah, perfeito. Na época dos doces, uma coisa que me abalava muito era em questão realmente do cansaço físico. Por quê? Tinha vezes que eu tava lá meia-noite fazendo massa de brigadeiro pra vender no dia seguinte. Tinha dias que tava um sol, que eu ficava morena de tanto sol que eu pegava. Então, era um esforço físico muito cansativo. Aí tinha vezes que parecia que eu não dormia, porque eu acordava muito cansada, ia dormir muito cansada. Eu me sentia muito, muito exausta, né? Então, eu falei assim, nossa, será que eu tô indo pro caminho certo? Entende? Então, aquilo me abalou, mas é aquilo que também me motivou, no caso, né, a ir pro digital, porque é um esforço que é mais mental do que físico. É mais mental do que físico. Já no digital, o que acontece? Primeiramente, né, no meu primeiro mês, que eu fiquei no negativo, mas é aquilo. O que me fez sempre passar muito bem por todas as situações foi ter uma boa gestão emocional e também financeira. Porque imagina se eu tivesse largado os doces na rua e no meu primeiro mês eu ficasse no negativo e não tivesse mais nenhum dinheiro ali. O que eu iria fazer? Sabe? Então, eu acho que o dinheiro, uma reserva financeira, é a principal arma que um empreendedor pode ter contra as situações que vão acontecer e vão acontecer. As adversidades que vão acontecer. Vão acontecer e sempre vão acontecer. Não tem um momento que não vai acontecer. Então, sempre vai acontecer isso. Então, ter uma boa reserva de emergência sempre me fez passar pelos problemas de forma muito mais leve. Porque eu já tenho dinheiro trabalhando para mim de alguma forma. Então,
um mês swing, 2 meses swing não vão influenciar nisso. Até um ano. Se eu ficar um ano sem trabalhar, eu consigo lidar de forma tranquila, entendeu? Então, é bem tranquilo isso. Por quê? Porque eu sempre, desde muito nova, tive essa parte de gestão financeira muito bem clara dentro de mim. Então, independentemente da adversidade que vier ou que já aconteceu, é bem mais tranquilo. Entendi. E algo assim que quando você realizou, isso aqui eu tive sucesso. Foi legal, foi um resultado, foi uma conquista, foi algo que eu me presenteei, que foi muito bacana. Falei, aqui eu tive sucesso. Perfeito. Quando eu dei um celular pra minha avó. Olha! Eu tava há um tempo no digital, aí eu comprei um celular pra ela. Também comprei o meu, né? Meu iPhone. Olha, que legal. Meu iPhone, graças ao digital. Graças ao digital. Viagem também. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tô no digital vai fazer quase 2 anos, né? Certo. Quase 2 anos. Mas eu sempre sou uma pessoa que eu não... ostento, sabe? Eu prefiro muito mais a liberdade de ver ali uma coisa rendendo, sabe? Um dinheiro investido. Porque eu vejo muita gente que começa a empreender no digital ou qualquer outro negócio com a mentalidade errada. A pessoa começa a empreender, fez ali 10 mil, já tá com um iPhone 10, um iPhone, enfim, o mais recente. E ela não busca investir. Quando você vai olhar no banco dela, não tem nem 50 mil reais investidos ali. E a pessoa tá lá, com o iPhone do ano, com o notebook do ano, fazendo viagem sempre. E a principal liberdade, ao meu ver, não é o que você tem ali, os seus bens materiais, é realmente o que você pode fazer, independentemente das situações. Igual eu falei, quando o negócio não dá tão certo, um mês swing, enfim. E também a possibilidade de você ajudar quem você ama. Igual eu comprei o celular pra minha avó, ajudo financeiramente também em casa, enfim. Então, isso é o que o digital me proporcionou, entende? Isso, a conquista do iPhone, o que isso é importante que as pessoas entendam. É um investimento alto, dependendo o tipo do aparelho que você vai comprar, mas não é supérfluo, é uma ferramenta de trabalho. Como você trabalha no digital, é importante que você tenha uma boa ferramenta de trabalho. Então, isso que algumas pessoas têm que entender. Muita gente fala, a pessoa compra um iPhone para se exibir. Tem casos que a pessoa vai comprar para se exibir e aí ela está pagando caro. Mas tem casos que a pessoa compra como investimento, sai barato pelo retorno que essa ferramenta traz, né, Monique? É isso importante que as pessoas entendam. Eu sei que além do empreendimento do digital, das vendas, você criou um outro braço educacional. Como que é esse braço educacional? O que você faz? O que você ensina? Quais são as pessoas que você ajuda? Mas antes de você compartilhar isso com a gente, eu quero convidar você que está acompanhando o nosso vídeo aí, clica aqui no sininho, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, o que você está achando do vídeo, do conteúdo que a Monique está compartilhando com a gente e faça o principal. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, com as pessoas que você conhece, porque de repente a história que a Monique está compartilhando com a gente aqui vai inspirar outras pessoas, ou de repente a começar a empreender no digital, ou de repente dar o primeiro passo, vender um brigadeiro ou qualquer outra coisa na rua, mas vai inspirar e ela vai agradecer você depois por você ter compartilhado esse conteúdo. Compartilhe com a gente, Monique, como que é esse outro braço educacional que você tem? Perfeito. Eu tenho uma mentoria onde eu ensino as pessoas a trabalharem com o que eu trabalho, que é com a venda de produtos físicos sem aparecer através do WhatsApp. Então, na minha mentoria, eu ensino todo esse processo, desde um produto oculto para a pessoa vender, que não é um produto que está aberto para qualquer pessoa se afiliar. Então, é realmente só as pessoas dentro da minha mentoria que têm acesso, então é algo totalmente exclusivo. Eu ensino a pessoa a fazer tráfego pago para levar as pessoas para o WhatsApp e fechar a venda no WhatsApp. Eu ensino realmente todo o processo, desde fechamento de vendas, já trouxe também convidados na minha mentoria, já trouxe convidado que já faz 100 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Semanalmente tem encontros ao vivo, onde eu trago convidados, trago a atualização do mercado, faço network com os meus alunos, tenho o meu suporte no meu do WhatsApp, tenho um grupo de network também. Então, não é um curso, né? É uma mentoria, um acompanhamento, uma proximidade, para as pessoas realmente destravarem nisso. Tanto que eu tenho até uma aluna que ela saiu do CLT graças à minha mentoria. Ela tem 30 e poucos anos, estava na área de enfermagem, e ela largou o CLT para viver do digital. Ela começou intercalando, né? Ela estava alguns meses intercalando os dois juntos, mas hoje ela está vivendo exclusivamente do marketing digital através da minha mentoria. Então, isso me fez ficar super feliz, né? Porque mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou impactando vidas, que elas estão conseguindo realmente viver disso. Tem outras pessoas que continuam intercalando, né? Com
o CLT também, mas que conseguem já fazer mais dinheiro do que faz no CLT. Porque a grande maioria, né, ganha até, em média, aí, R$ 3.000 por mês, a média brasileira. Então, tem gente que está fazendo aí R$ 4.000 extra por mês, R$ 5.000 extra. Então, é muito surpreendente, né? E eu fico muito feliz também em ver o potencial que o digital está fazendo não só na minha vida, mas também na vida de quem aprende junto comigo. Porque o legal é que você, além de aprender para você, trazer resultado para a sua vida através do digital, você conseguir levar isso, um conhecimento para outras pessoas também e, tipo, se desvencilhando da SLT e conhecer uma outra possibilidade. Porque o que eu vejo? Algumas pessoas ela têm medo porque não conhece ninguém de perto, só vê lá do online que teve resultado. E aí, quando a pessoa vem, começa a ver que a pessoa que está ensinando para ela, ela teve uma história, ela foi para a rua, ela foi para a calçada, ela vendeu o brigadeiro, ela começou com algo pequeno, mas cresceu e falou, dá mais coragem para a pessoa. Pô, eu posso arriscar também, né? É uma pessoa semelhante a mim, eu vou por esse caminho também. O o depoimento de algum aluno que você achou assim que, pô, isso é bacana, vale realmente a pena estar fazendo isso? Perfeito. Eu tenho uma aluna que ela começou sozinha e o marido dela não confiava no digital. Pensava que era Não só acreditava. golpe, pirâmide, enfim. E ela começou sozinha, começou a ter os resultados. Essa é uma dessas que está fazendo já mais dinheiro com o CLT. Com o CLT não, com o digital do que no CLT. Mas o que acontece? Impactou tanto a vida, a realidade deles ali mesmo. Estavam com dívidas, começaram a pagar mais as dívidas, a conseguir equilibrar mais as coisas. E agora ele veio junto com ela e eles estão trabalhando juntos. E logo, logo também já estão saindo do CLT. E o mais impactante aqui é porque eles estavam vivendo em uma vida de muita escassez, porque não sobrava nada. Hoje em dia está sobrando. Tá conseguindo já pagar as dívidas, tá conseguindo impactar, mas a vida dela mesmo, né? Porque ela ganhava em média aí 2 e pouco por mês, ela e ele. Então, com o digital, eles já estão conseguindo fazer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E realmente sair das dívidas, começar a juntar uma reserva de emergência, porque é isso que eu falo para os meus alunos. Começou a fazer mais dinheiro com o digital, você não vai largar o CLT de lado logo de cara. O que você vai fazer? Vai ter pelo menos, no mínimo, uma reserva de emergência. Isso, vai de pelo menos ali uns 3, 6 meses de reserva de emergência no mínimo, antes de realmente largar e focar no digital. Então, é isso que eu recomendo. Tanto que tem gente que está fazendo já mais, né, do que o CLT, mas continua só para conseguir ter essa reserva, fazer o seu pé de meia, né, antes de sair. Antes de sair. E hoje você tem quantos alunos ativos nessa mentoria? E quantas pessoas já passaram pela sua mentoria, pelos treinamentos que você faz? Ah, perfeito. Atualmente, eu tenho 130 alunos. 130 alunos. E como é que funciona a minha mentoria? Ela é anual. Anual. Eu lancei ela ano passado, então tem mais ou menos aí 1 ano, né, que eu tenho a minha mentoria. Então, durante esse tempo, passou por mim 130 pessoas. Uau, bacana. E, Monique, se as pessoas quiserem entrar em contato, agora sabendo dessa possibilidade que você ajuda as pessoas a ter uma renda extra, criar uma nova possibilidade, se as pessoas quiserem falar com você, te encontrar, como que elas te acham? Ah, perfeito. Comecem a me seguir no meu Instagram. Monique Vitória e a letra L no final. Lá eu faço stories constantemente, posto também coisas sobre o digital para realmente fazer você prosperar, não só sobre o digital, né? Mentalidade também, porque é aquilo que eu falo. Para você que quer, primeiro vem a mente, porque senão você não consegue prosperar com isso de fato. Você pode começar, mas vai desanimar, vai parar. Então, primeiro é a mente, depois vem o negócio. Então, lá no meu Instagram, eu te ajudo e te ensino todo esse processo. Eu também, mensalmente, faço aulas ao vivo gratuitas para ajudar as pessoas que querem começar. Então, sempre que tem uma aula ao vivo, eu divulgo no meu Instagram, posto o link do grupo. Você pode entrar no grupo que você vai conseguir participar dessa aula também. E lá dentro do meu Instagram, eu também falo mais informações da minha mentoria, como que funciona. Então, você que quer entrar, quer começar a me acompanhar também, se interessou pelo digital, já me segue lá. Monique Vitória e a letra L no final. Segue essa menina do sorriso milionário aqui que você vai se dar bem. Show de bola, Monique. Monique, e hoje, tem pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que você adquire conhecimento, que te faz
crescer. Porque o que eu vejo? Eu estou na linha do autoconhecimento, do desenvolvimento desde 2016. Então, hoje eu já fiz diversas turmas de treinamento, já entreguei diversas mentorias, palestras, e eu sempre tenho um grupo de mentoria, participo de mastermind, procuro sempre estar me atualizando, consumindo conteúdo, lendo livros. Qual o tipo de conteúdo hoje que você mais consome através de livros, mentoria? Quem são as pessoas que te ajudam a continuar com a mentalidade forte e crescendo como você está? Ah, perfeito. No Instagram, eu adoro acompanhar principalmente Flávio Augusto, que ele foca muito em vendas. Esse daí não tem como não acompanhar, né? Para quem empreende... Sim. Tem que seguir. Então, ele é uma grande inspiração para mim. Eu também já li um livro dele. E ele é uma das principais inspirações que eu tenho, tanto sobre negócios e também sobre vendas. Porque ele fez uma coisa com vendas surpreendente. E ele fala muito sobre vendas, né? No Instagram dele. Até no YouTube também já acompanhei alguns conteúdos. Tanto que tem coisas que ele fala que eu trago também para minhas vendas do produto físico, da minha mentoria também. Então, eu adoro. Sobre livros. Livros que eu gostei bastante de ler. Segredos da Mente Milionária. Sensacional. Pai Rico, Pai Pobre. Adoro também. Sensacional. Mais Esperto que o Diabo. Esse Quem é incrível, pensa enriquece. Incrível. Só livro bom, só livro bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, eu gosto muito também de aprender através de livros. Porque o livro, como é que funciona? A pessoa dedicou anos de experiência, a vida toda dela, às vezes, e ela passa ali de bandeja pra você. Exatamente. Livro, né? Então, tipo assim, às vezes você vai demorar ali, sei lá, 15 dias, um mês pra ler um livro, mas é 30 anos de experiência de alguém que você leu, teve a oportunidade de aprender em um mês. E olha que legal que você falou aí do livro Os Segredos da Mente... Os Segredos da Mente Milionária. Eu entrei nesse universo de treinamento justamente por conta desse livro. Olha que interessante. Eu não lia nada. Até 2015, eu tinha lido um livro na vida. E aí a minha esposa sempre... Eu sou muito grato à minha esposa. Te amo, viu, Agatha? Ela sempre me cobrando, Robson, você tem que ler, Robson, você tem que ler. E eu lembro que uma vez ela foi para o shopping em Jundiaí e eu pedi para ela comprar Quem Pensa Enriquece, que é o livro de Napoleão Hill. E na época ela comprou Os Segredos da Mente Milionária, que é do T. Harv Eker. Eu falei, nossa, comprou errado. E nisso que ela comprou errado, foi bem na primeira vez que o T. Harv Eker veio para o Brasil. Ele ia ministrar aquele treinamento Millionaire Mind Intensive, que é Os Segredos da Mente Milionária. Aí eu fui para esse treinamento, bum, estourou o cérebro, e aí por isso que eu entrei nesse universo. Aí faz um curso, faz outro treinamento, aí eu também era bancário. Falei, não, CLT não dá, vou empreender. E olha que você vê que coisa bacana, através de um livro que o cara compilou lá, diversas experiências, diversas coisas que ele fez, que pode alavancar o processo. Desses livros que você leu, qual que você acredita que foi o que mais te trouxe insights que você conseguiu aplicar na sua vida? Mais Esperto que o Diabo. Acho que foi o mais impactante. É Fala muito sobre como você mesmo se sabota. Sobre a mentalidade. Que muita gente fala assim, o diabo é uma pessoa ali física. Mas você pode fazer essas coisas negativas acontecerem na sua vida por você realmente permitir. Por você estar em mentalidade de escassez, pelas suas crenças. Então, entender que você é responsável pelo que acontece com você, eu acho que esse livro me deixou muito com um senso de autorresponsabilidade. Porque fala que é você que permite, através do seu pensamento, das suas crenças. Então, o que você quer que aconteça com a sua vida é o que vai acontecer. Porque é você que é o co-criador dela. Então, esse livro deixou muito bem claro isso pra mim. E eu achei muito dinâmico também a leitura. Então, pra quem quer começar a ler, eu acho super dinâmico. Foi um dos livros mais leves, assim, que eu já li. E muito impactante. Cada página que eu lia era uma paulada que eu sentia que eu falava assim, meu Deus do céu, gente, como assim? É incrível, incrível. Eu, dentro da mentoria que eu aplico, sempre trago, né, a possibilidade do livro. Então, sempre eu indico livro e filme de acordo daquilo que a gente está trabalhando dentro da mentoria. E eu abri a possibilidade para que as pessoas também ouçam audiobook, porque nós temos 3 canais de aprendizado. Então, é importante que cada um entenda o seu. Tem um que é sinestésico, outro é mais visual, outro é mais auditivo. Então, principalmente as pessoas que são auditivas, se elas não têm muita paciência para ler, pega o audiobook, escuta esses conteúdos, todos esses que ela falou, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece,
mais esperto que o diabo. Aí você entende. Porque dentro do meu treinamento eu trabalho mentalidade do empreendedor. Justamente para isso. Porque quando ele entende que a mentalidade dele que potencializa ele ou que sabota ele, independente do desafio que ele tem no processo, ele vai suportar, vai crescer aí, né? Monique, e diz para mim, diz para mim agora, quando a gente se conectou lá, eu lembro que você estava no Brigadeiro, eu falei, essa mulher tem um sorriso milionário, hoje você já tem um certo faturamento aí, você acredita que ainda, em quanto tempo você acha que dá para bater esse milhão aí, Monique? Esse milhão, você diz de patrimônio líquido na conta? Bateu um faturamento, ou cheguei ao patamar de 1 milhão. Por que eu tô te... Primeiro eu quero que você responda, depois eu vou te explicar o porquê que eu tô te fazendo essa pergunta. Quanto tempo você acha que dá para bater esse 1 milhão aí? Eu tô há 2 anos no digital, em 2 anos eu fiz basicamente 300 mil reais. Então, se a gente pegar 2, 4... Mas é de bruto, não é de líquido. Não, tudo bem, bater faturamento. Só pra gente... Depois o pessoal e você vai entender o porquê que eu tô fazendo essa pergunta. Sim, foi uns 300 mil reais que eu fiz de vendas totais. Vendas totais, isso somando mentoria, produto físico, tudo junto. Pra eu bater 1 milhão, sim, em 2 anos eu bati isso. Então, eu acho que daqui uns 4, 5... Então, até o total, assim. Então, beleza. Mas olha que legal por que eu te fiz essa pergunta. Eu lembro que você compartilhou aqui com a gente a crença de vender o brigadeiro no pote. Então, hoje, o conhecimento, o tempo que você levou 2 anos para bater esse faturamento aí, você tinha um conhecimento, você tinha uma experiência, você estava no início. Só que quando você vai para o digital, isso dobra. A escala, que nem você disse, a escalabilidade que você tem é muito maior. Então, se em 2 anos você conseguiu bater esse patamar de 300 mil, com o conhecimento, com a experiência, com o braço educacional que você tem, pela experiência que eu tenho certeza que você vai bater isso muito antes. Mas por quê? A crença que você virou. Porque conforme você vai batendo o resultado, vai empilhando o resultado, você vê a possibilidade. Quando você começou a empreender, você achava que você conseguiria bater 1 milhão? Quando eu comecei... Era um pensamento que eu já tinha, mas era muito distante, sabe? Aquilo que você pensa pra se motivar, mas que você não vê aquela coisa se concretizando. A realidade isso. Não proporciona chegar naquilo. Exatamente. Era isso. Agora, hoje, diante do que você vive, fica muito mais palpável, vamos dizer assim? Sim, muito mais palpável. Muito mais palpável. Não vejo a hora de ver lá 1 milhão na minha conta de líquido, hein? Líquido lá parado pra você. Não, meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Show de bola. Monique, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Está sendo muito bacana. E eu peço para todos, e eu gostaria que você compartilhasse também uma mensagem, algo que você acredita que seria importante que todas as pessoas no mundo pudessem ouvir. E como a gente está aqui no online e agora com IA, isso aqui pode ser... traduzido para mandarim, inglês, italiano e qualquer língua que tenha no planeta, que todas as pessoas pudessem nos ouvir, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Perfeito. A mensagem que eu quero deixar aqui é uma coisa que eu falo também muito no meu Instagram, que é para você, todo mundo precisa meter o louco. O que é meter o louco? Exatamente. Meter o louco foi o que me fez ter o resultado que eu tô tendo hoje. Eu meti o louco para sair do CLT e começar a empreender vendendo doce na rua. Quantos anos você tinha aí? 19. 19? 19 eu acho. Então eu meti o louco nessa fase. Meti o louco para me arriscar no digital. Meti o louco para me arriscar de novo no digital, mesmo depois de eu ter sofrido aquele calote, né? Que eu falei assim, não, é golpe. Então, todas as situações que me fizeram crescer, eu tive que meter o louco, me arriscar em alguma coisa. O que eu percebo muito? As pessoas, elas não fazem isso. Elas gostam de se manter no conformismo. Gostam de ficar naquilo que é cômodo. Exatamente, na segurança. Então, para alcançar um outro nível, você precisa se arriscar em alguma coisa. Então... Para você prosperar, você precisa ir atrás de fazer mais dinheiro. Tudo bem você estar no CLT agora, mas vai atrás de fazer uma fonte de renda extra. Dorme um pouquinho menos, começa a trabalhar em algum outro projeto. As pessoas, elas querem ter um resultado, mas elas não estão dispostas a agir para alcançar isso. Preço. Exatamente.
Então é muito fácil. Se eu perguntar aqui, quem quer ganhar mais dinheiro? Todo mundo levanta a mão. Mas se eu for contar quantas pessoas estão agindo para ganhar mais dinheiro, para prosperar, são pouquíssimas. Porque a maioria quer ter sem ter esforço. E isso não vai acontecer. E é por esse motivo que vão ficar a vida toda regradinha naquele quadradinho, ganhando pouco. Então, se você quer evoluir, você precisa ter isso em mente. As suas atitudes têm que estar em concordância com aquilo que você quer. Porque senão você não vai realizar. Alinhadas, né? A Exatamente. congruência do que eu falo com aquilo que eu executo. É né? isso. Ok. Minha querida, foi um prazer imenso você ter vindo aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite, tá? O nosso bate-papo foi bem bacana. Então, pessoal, sigam ela, como que é mesmo o Instagram? Monique Vitória L. Show de bola. E segue aqui o canal, deixa o comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? E se você tem uma história aí de empreendedorismo, quer de repente vir participar do nosso podcast aqui, contar a sua história, a sua superação, entre em contato, deixa lá sua mensagem, vou ter um prazer em te responder e fazer o convite para você vir participar aqui do podcast Histórias de Sucesso. Muito obrigado pela audiência, por você ter ficado até aqui e nos vemos no próximo episódio do Histórias de Sucesso. Obrigado, tchau, tchau. Tchauzinho.